da aflição. Olhaste atenta a bonança do futuro, a misericórdia do amor e as lutas íntimas da humanidade. E tu entregaste confiante nas mãos de Deus o teu rebento querido. Choraste profundamente, consolaste todas as mães, e hoje nós, Santíssima Maria, Mãe do Amor, queremos te agradecer pela bondade infinita, por nos acolher em teu seio sublime, dando-nos veredas e ofertando-nos caminhos e oportunidades benditas. Que a tua mensagem de luz, ó Maria Santíssima, desde a honradez da estrebaria, a coragem do Calvário, o acolhimento aos discípulos, o testemunho do amor, soubeste amar a humanidade e recebeste o sagrado e merecido nome de Mãe de toda a humanidade. Obrigada, Maria. Maria. Obrigada, Maria. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, nossa Mãe querida Maria Santíssima. Que possa neste momento nos envolver, nos cobrir com teu manto sagrado, renovando as nossas forças, fortalecendo a nossa fé, nos amparando, nos protegendo, dando, Senhora, Mãe Santíssima, a todos nós o bálsamo para os nossos corações tão aflitos e tão necessários, Senhora, a tua assistência aos teus filhos nestes momentos de tanta turbulência. Não permitais que a nossa fé seja abalada. Sabemos, Mãe querida, do teu amor por todos nós e pedimos a tua intercessão junto a teu Filho Jesus, para que ele tenha misericórdia de nós e de toda a humanidade. Que a paz possa se instalar sobre todo o planeta azul. Que nossos governantes sejam abençoados e iluminados para que possam conduzir a nossa nação rumo ao seu desiderato, que sendo o coração do mundo, possamos auxiliar o Brasil na sua missão de ser a pátria do Evangelho. Assim, pedimos neste momento a permissão do nosso Pai amoroso para iniciarmos mais uma atividade em nosso encontro de luz, pedindo que Ele possa visitar cada lar aqui representado, cada família que seja abençoada e que, em especial, o nosso querido irmão José Francisco possa receber as bênçãos e que o seu verbo possa cair, as suas palavras, em nossos corações como a boa semente, encontrando o terreno fértil para dar bons frutos. Que todos possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Assim, Mãe Santíssima, querido Mestre Jesus, Deus, nosso Pai amoroso, benfeitores amigos que coordenam os trabalhos desta casa,
Espíritos bondosos que estão sempre a nos envolver, a cuidar de todos nós. Esteja conosco, mais uma vez, e que seja feito tudo de acordo com a vontade do nosso Pai. Que assim seja. Hoje nós temos o prazer de ter o Zé Francisco trazendo um tema extremamente importante para todos nós. Que embora nós saibamos disso de cor e salteado, né? Nós muitas vezes agimos como se não soubéssemos das influências espirituais. E é bem sobre isso que ele vem falar. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz em nossos corações. Quando o Senhor Allan Kardec, na questão de número 459 do Livro dos Espíritos, ele questiona a veneranda entidade: pode ou os espíritos influenciam em nossas vidas, nos nossos atos, em nossos pensamentos? O abnegado mentor espiritual responde ao codificador: sim, muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem, na maioria das vezes. E o apóstolo Paulo, ele disse para nós que há uma nuvem de testemunhas ocultas a nos espiar. Quais os espíritos que estão nos influenciando? Quais as companhias espirituais que estamos escolhendo? Quais são os nossos amigos que estão caminhando conosco aqui na Terra? Então, para que nós possamos analisar, nós recorremos ao Espírito Emmanuel no livro Pensamento e Vida, quando ele assevera para nós que a mente é espelho da vida em todos os lugares. O que eu penso é o que eu sou. Às vezes parece paradoxal, radical, mas é uma verdade. Porque a energia ou a força mais poderosa que existe no universo é a do pensamento. Nem mesmo a energia atômica, subatômica, a nuclear, ou mesmo da eletricidade, ou magnetismo, é tão forte como a energia mental. Todos os nossos pensamentos, eles vão de encontro àqueles que estão pensando iguais a nós, seja na Terra, seja no céu. Seja aqui, seja no Oriente, seja em qualquer parte do mundo. Como disse os bons espíritos, uma folha que cai no Oriente, ela influencia aqui no Ocidente com as suas vibrações. Então, o que acontece conosco é como um aparelho de televisão. Tem que haver uma sintonia, tem que haver um canal, e nós temos nas mãos um controle. E o controle é o nosso livre-arbítrio. Não é assim quando vamos assistir um canal de televisão, nós que escolhemos o tipo de filme, ou série, a música, somos nós que escolhemos. Assim também essa ligação espiritual é nós que escolhemos. Porque nós influenciamos nas pessoas e as pessoas influenciam em nós.
Basta eu acreditar, eu aceitar o que o outro está falando, ou o que o outro está pensando, eu passo a ser influenciado por ele. Então Kardec, no Livro dos Médiuns, ele estuda a influência do meio. É aquele ambiente onde nós estamos, o meio vai nos influenciar. Imaginemos duas situações. Nós estamos com a multidão ou estamos na multidão? Imaginemos nós vamos para um estádio de futebol, nós vamos estar na multidão. Mas se começar uma briga e nós começarmos a participar da briga, nós estamos com a multidão. Estar na ou estar com. É isso que nós temos que observar, essas ligações psíquicas, onde nós estamos, com quem nós estamos. Então, quando nós às vezes estamos tristes, a energia da tristeza, ela vai de encontro a todos aqueles que estão tristes e volta para nós em potencial. É por isso que ficamos mais tristes. Quando nós estamos doentes, às vezes nós, quando estamos descrentes, quando estamos acreditando nos resultados médicos ou mesmo farmacológicos, nós começamos a sintonizar com medo. Essa energia do medo vai vir de retorno a nós e nós também estamos emitindo. Como que isso funciona? Allan Kardec explica isso muito bem no livro A Gênese, quando nós estamos estudando sobre fluidos. Ele fala que o som, o ar é o veículo do som. Vocês viram que de vez em quando dá um eco. Se nós subirmos na montanha e de gritar, como se a montanha estivesse... Baixa um pouquinho, né? É como se a montanha estivesse do outro lado, com a voz nos respondendo, o eco. E ele fala que o fluido universal, ou a matéria elementar primitiva, é o veículo do pensamento. Eles se cruzam, mas não se confundem. Só os de valores ou de teores iguais que são atraídos. Por isso que Jesus nos disse: orai e vigiai, para que não caiamos em tentação. Ele disse vigiar o pensamento, porque o Espírito André Luiz fala para nós que o pensamento é como as mãos para o homem, para o Espírito pensamento. E é muito interessante a gente observar que o que constrói os nossos pensamentos são as nossas emoções. Primeiro nós sentimos e construímos o pensamento. O pensamento pode ser expressado em palavras ou em ações. Quantas vezes nós estamos em guerra íntima? Nós estamos insatisfeitos e calados. E as pessoas perguntam: tudo bem, tudo bem. Nós estamos com raiva. Nós estamos com ódio bombardeando o outro. Chico Xavier conta para nós um caso muito interessante. Chegou uma senhora, uma jovem senhora, no grupo da prece, e assim que ela chegou, ele abaixou a cabeça e começou a orar, e em seguida ele atendeu. E ela estava cabisbaixa, com muita dor de cabeça. A cabeça dela estava a explodir. Já tinha tomado algum analgésico, nada. E ela foi lá
pedi uma orientação ao Chico. E assim que Chico aplicou o passe nela, ela melhorou. E quando ela partiu, ele conversou com os mais íntimos e disse a eles: quando eu aplicava o passe, dela saiu uma nuvem negra, uma energia escura. Antes de vir para cá, ela teve uma discussão com o esposo. E na raiva, no ódio, com a vibração, é como se ele estivesse esmurrado a cabeça dela. A energia de ódio, porque ela também adentrou naquela briga mental, emocional. É como se ele estivesse dado um murro na cabeça dela. Que às vezes foi a intenção. Às vezes a gente tem que segurar. É nesse momento que os espíritos menos esclarecidos acham campo em nós para começar os processos de influenciações negativas. Mas a escolha é nossa. Porque Deus deu a cada um de nós aqui na Terra um amigo espiritual. O nosso anjo guardião. Os espíritos familiares, os espíritos simpáticos e amigos estão conosco. Porque às vezes nós perguntamos onde estão os nossos entes queridos que partiram para o mundo espiritual, torcendo por nós. Às vezes tentando nos ajudar e nós não estamos dando conta, não estamos em sintonia, não estamos com eles. Por isso que quando há uma desencarnação de alguém, a espiritualidade pede que oremos. Que nós oremos por elas. Porque à medida que eu estou orando, eu estou entrando em conexão com o mais alto. Se ela estiver numa coluna espiritual mais elevada, eu chego em pensamento. Se ela estiver num processo de sofrimento, ali de tristeza, eu começo a ofertar medicamento para ela. É o passe. Porque o poder do passe não está nos movimentos, não está nas técnicas. É uma doação de amor, acima de tudo. É assim que funciona. Então nós temos que pensar carinhosamente. Eu tenho certeza que a maioria daqui já pensou outra coisa sem ser na palestra. Sintonia. Já foram longe. O que ele falou mesmo? E a gente volta. Aquela internet que cai e fala: meu Deus, está sem sinal. Então os nossos sinais mudam conforme as nossas preocupações. Isso que chama preocupação. Então nós temos que viver um dia de cada vez. Estar num lugar de cada vez. Se nós viemos para aqui ou aqui, foi para buscar consolo, aprendizado, força para, ao sair daquela porta, nós voltarmos para a luta. Seja doméstica, social, profissional, espiritual. E é muito comum que muitos de nós, na hora de dormir, não oramos. Não lemos o Evangelho. Como que nós saímos para o mundo espiritual? Sem proteção. É como se nós saíssemos de madrugada para a rua, poderíamos ser assaltados. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. O espírito André Luiz, no livro dos Domínios da Mediunidade, ele conta um caso muito interessante. Havia um senhor que ele dirigia um grupo mediúnico, muito bem orientado. Mas a maioria das médiuns eram mulheres. E a mulher dele começou a ficar com ciúmes da equipe. E ele, aquele laboroso trabalhador, respeitava, dava respeito. E à medida que ela começou a sentir os espíritos menos esclarecidos
que queriam acabar com aquele trabalho, achou campo nela. Quando ela dormia, o corpo adormecido, eles recebiam no mundo espiritual e começava a acalentar no coitadismo. A senhora não merece isso. A senhora é uma pessoa boa. Ele é um canalha, ele é isso, ele é aquilo. E presta atenção naquelas mulheres. E ela chorava. E voltava carregada daquela energia e ficava com mais raiva. Sempre com dor de cabeça. Sempre com mal-estar. É aquilo que nós chamamos de pesadelo. E nós culpamos o feijão, ou a feijoada, a comida. Não. Porque se uma comida nos faz mal, nós não conseguimos dormir. O espírito não larga o corpo. Ele vigia. Por isso que ninguém desencarna dormindo. Pode desencarnar deitado, mas acorda. Quando nós estamos com as necessidades fisiológicas, pode ser qualquer madrugada, nós acordamos. O espírito volta, ele é guardião do corpo. A gente volta. Então ela voltava encharcada daquelas energias. E os benfeitores tentando ajudá-la. Porque os espíritos superiores, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Quando eu comecei o trabalho mediúnico, eu peço licença a vocês, então eu estava muito jovem, e quando eles me fizeram uma proposta, um jovem, naquela época, a renúncia era muito difícil. Eu perguntei ao espírito, eu vou ter que morrer para a vida? Ele falou, não, você vai cortar só o que é desnecessário. Mas para um jovem, beber, sair para o sol, para as boates, para mim aquilo era muito. E o tempo foi passando, ele afastou-se e deixou até que eu chamasse ele novamente nos momentos mais graves da minha existência. E um dia ele me chamou, falou, você está disposto ao trabalho? Eu falei, agora estou. E novamente eu não cumpri com o projeto dele. Ele apareceu novamente, falou, meu filho, ou você assume, ou eu estou te abandonando agora. Eu tenho um compromisso com você, estou te abandonando. O dia que você quiser, espero que não seja tarde, eu estarei aqui. E quando eu vi saindo, eu falei, volta, eu quero. Ele falou, não estou te pedindo nada demais. É só disciplina, educar-se. É bom para a sua saúde, é bom para a sua vida. Que eu comecei a trabalhar esse processo com eles. Foi quando eu consegui ajustar meu psiquismo com eles. Tive que fazer muita renúncia, eu tenho que fazer muita renúncia. Mas nada que não seja bom para mim. É tirar aquilo que a gente acha que é bom. E não é bom. Qual o vício que é bom? Meditação é ótimo. Uma boa música é ótimo. Eles pedem a gente, orar é ótimo. Estar no trabalho do bem é ótimo. Eu vou em qualquer lugar que eu preciso de ir, não tem problema. Se tem um casamento de uma pessoa conhecida, eu vou. Às vezes está regado a bebida, tá, a música, eu chego e fico até o período que eu dou conta. Vou lá, cumprimento as pessoas, mas eu não bebo. E eles já sabem. Passo o garçom ali, eu estou tomando refrigerante. Jesus também fez isso, ele foi na festa, não foi? A primeira aparição dele foi em bodas de Caná. O fanatismo também é influência do mal, de espíritos perversos. A pessoa fica fanática com tudo. O fanatismo é perigoso, porque há uma hipnose em nós. Eles começam a fanatizar-nos. Isso não pode, não deve, nós começamos a ver defeito em tudo, ver demônio em tudo, e ver obsessor em tudo, e ver tudo em tudo nos outros, mas não em nós. Vamos numa palestra, o orador fala e fala, meu Deus, essa palestra é para fulano que ficou lá em casa. Não, a palestra é para mim que estou aqui. Então nós vamos prestar atenção sobre as influências.
Porque nós somos responsáveis por aqueles que nós influenciamos. Por isso que o Dr. Bezerra de Menezes pede-nos que sejamos a carta viva do Evangelho, onde as pessoas possam ler a mensagem através dos nossos atos. Não que sejamos perfeitos, não somos, mas nós começamos a esforçar-nos para melhorar. Quando eu recebi essa prece, quando eu ouço a abelha, que a gente chama carinhosamente, que a abelha canta bonito, né? E então eu fico pensando, meu Deus, se ela não fala, a primeira vez que eu ouvi a música, eu sabia que ela nos convidou lá em cima. Outro dia ela cantando aqui, eu falei, que música belíssima que ela falou. Eu falei, meu Deus, onde... Quem escreveu essa música? Porque ela falou, José, foi uma prece, minha não, né? Foi uma prece da Florence Cook, quando nós escrevíamos o livro Prisões da Alma, onde fala sobre o suicídio através das drogadições, do alcoolismo, dos excessos, da velocidade, e ela trabalha nessa questão. Então, eu vou fazer a pergunta para nós. Quem são as nossas companhias espirituais? Elas são aquelas que nós pensamos constantemente. Porque no livro dos Médiuns, no capítulo 23, Kardec fala das obsessões. Ele fala que ela começa simples. A obsessão simples são aqueles pensamentos negativos que surgem na cabeça de todos nós. É quando a gente olha uma pessoa, você faz um julgamento. É uma influenciação simples. Mas à medida em que eu vou dando vazão àquele hábito, eu já entro em sintonia com espíritos que gostam da mentira, que gostam de falar mal das pessoas, de criticar. E o Espírito Emmanuel nos fala no livro que citamos, Pensamento e Vida, que todas as vezes que as pessoas começam a denegrir a imagem do outro, aqueles que adoram ver defeito nas pessoas e colocar o tempo todo, chegam um tempo, essas mensagens, elas são fotografadas pelo seu corpo espiritual e a pessoa passa a cometer os mesmos hábitos. Influência. Ela buscou no outro, passou a ser influenciada. Isso é uma realidade que nós, às vezes, ou não acreditamos, ou não conhecemos, ou não percebemos. Eu, geralmente, quando alguém me chama para fazer uma palestra, eu faço uma oração e pergunto aos Espíritos, para aquele público, qual vai ser a melhor, para um momento, para nós, nesse momento, qual vai ser a melhor sugestão. E eles me falaram, vamos trabalhar com as influências espirituais nesse momento. E o que está acontecendo? Sem pessimismo, sem negativismo. Dr. Bezerra de Menezes trouxe uma mensagem através de Divaldo Pereira Franco, lá em Zurique, na Alemanha. E ele falou que hoje nós estamos sofrendo as mesmas obsessões que a humanidade, na época de Roma, onde Jesus estava, naquele momento de Jesus, nós estamos sofrendo. É por isso que nós estamos vendo a barbárie e essa violência, esse desrespeito. Você não pode falar nada, que a rede social hoje virou aquela arena de Roma. A gente tem que tomar muito cuidado. O que fala, porque é um estupim para dar uma bomba e começa essas perseguições e a gente tem que ficar em prece. Eu gosto muito de uma fala de Paulo o apóstolo, quando ele conversando com Tiago, ele falou assim para Tiago, Tiago, vocês cristãos são muito mais inteligentes que nós, doutores da lei. E ele achava que eles eram ignorantes. Aí Tiago olhou para ele e falou, por que, Paulo? Porque vocês compreendem Jesus, sabe silenciar
quando são atacados. Ele olhou e disse, mas foi o que o mestre nos ensinou. Nós somos discípulos dele. Como que o discípulo não vai seguir o mestre? O discípulo que não segue o mestre não é discípulo. E Paulo faz uma colocação para ele. A vida exige mais de nós compreensão do que conhecimento. Compreender cada um. Nós temos que respeitar a escolha do outro, a opinião do outro, o gosto do outro. É dele. O problema é dele. Se ele não me faz uma pergunta, não pede minha opinião, eu não tenho direito de opinar, eu não tenho direito de impor. A minha família, meus filhos, é uma missão nossa. Os pais têm que cuidar dos seus filhos. E às vezes nós deixamos nosso filho, vamos cuidar do filho alheio, e fala mal do filho do vizinho, e fala mal, mas nossa, o vizinho pensa a mesma coisa, né? Então nós temos que respeitar o outro, seja em qualquer aspecto da humanidade. É isso que está atraindo esses espíritos menos esclarecidos aqui para a Terra. Porque nós estamos passando, como a Abelha disse, uma Grace, né, disse aqui para nós, é que nós estamos passando a fase mais sombria da regeneração. Os Espíritos têm nos falado. Por isso que Jesus diz, no finais dos tempos de provas e expiações, que ele fala, mas na época ele não podia colocar isso. O amor de muitos esfriaria por causa da iniquidade. Então o amor de muitos está esfriando pela iniquidade que nós estamos vivendo, pela essa violência. Nós estamos aí, como disse Jesus, rumores de guerra. Uma guerra nuclear, terceira guerra mundial. Os espíritos superiores que estão ali, estão sob o comando de Jesus. Nós esquecemos que o governador do planeta Terra é Jesus. Que o governador do Brasil espiritual é Ismael, o anjo Ismael. E nós esquecemos deles. Então é eles, porque às vezes nós estamos vivendo um momento de uma liderança no país. O que eles fazem é problema deles, não é nosso. Eles não têm que prestar conta com misericórdia. Para quê? Que eu vou ficar ali atacando? Eu tenho que orar, que é uma missão árdua. É uma missão perigosa. Kardec pergunta aos Espíritos, qual a missão mais difícil? Qual a prova? Da riqueza ou da pobreza? Ele fala da riqueza, porque ela desenvolve no outro vícios, o poder, ela leva, ela traz o outro a perder a sua existência se ele não souber. Então nós temos que ir em oração, que aí nós vamos sintonizar. Quando eu começo a sintonizar para o outro negativamente, eu estou sendo um obsessor dele, estou querendo a derrocada dele. Mas onde está o meu cristianismo? Onde está o evangelho que nós sempre falamos? Então nós temos que começar a vigiar o nosso pensamento. Por isso que Jesus disse, a boca fala o que está cheio o coração. Mas por que não sintonizar com os espíritos superiores? Eu acho muito interessante esse livro, Paulo Estevam, ele todo lindo. Quando o Dr. Dalei Saulo, ele estava conversando com Zacarias, que foi o pai adotivo da Abigail, a sua noiva. Ele conversava depois do sepultamento dela, ele falou assim, eu vou fazer um decreto. Ele era uma das maiores autoridades do Sinédrio, para me perseguir, Ananias. Ele é de outra jurisprudência, vamos dizer, mas eu vou pedir o Sinédrio, eu vou lá matá-lo. E Zacarias, um homem sensato, falou, Saulo, eu estudando as Escrituras, em lugar nenhum fala que o benfeitor tem que ser castigado.
ele olha para Zacarias e fala: alguns estudam as Escrituras, os outros defendem a Escritura, eu defendo a Escritura. O achismo, o personalismo, eu que interpreto do jeito que eu quero, que eu sou doutor ali. É o que nós estamos vendo nos dias atuais. Eu que mando, vocês têm que me obedecer. E nós, às vezes, ficamos ali sem compreender. É um pobre coitado. Imaginemos agora se Deus falasse: olha, eu vou querer tirar um tanto de espírito, acabar desencarnar. Mas por que ele deixa? Se Deus deixa, é o livre-arbítrio. Por que nós vamos ficar em desespero, sintonizado com as sombras? Porque nós estamos vendo tanta miséria. Certa feita eu conversava com um amigo espiritual e eu falei com ele: às vezes a gente, na condição de pais, sofre algumas incompreensões dos filhos. Às vezes você chega em casa, quando a secretária às vezes vai embora, eles não dão continuidade na lavar o copo, né? De arrumar, lava o seu prato, diz, e a gente às vezes chega do serviço cansado daquela bagunça. Eu achei que ele ia me apoiar. Ele olhou para mim, deu um sorriso, falei: esse sorriso eu já conheço. E falou: meu filho, você quer evangelizar ou se evangelizar? Eu falei: eu quero me evangelizar, então faça. Toda vez que você vê sua casa bagunçada, arruma. Eu falei: mas não faça. Porque Jesus fez uma colocação fantástica. Eu vim para servir, não ser servido. Aquele que quer ser o maior no reino do céu, seja o menor, servo de todos. Porque é melhor do que brigar. A gente ensina, mas chega um momento que vai trazer uma discórdia no lar, é melhor a gente fazer. É melhor agir do que reagir. É muito melhor. E nós ficamos muito na reação. O que é ação? Está acontecendo algo, o que eu preciso fazer para resolver esse problema? É no trabalho, é no relacionamento, é na família, o que eu tenho que fazer? Nós não, ficamos reagindo, brigando, discutindo, ao invés de sentar, abrir o Evangelho, principalmente nós cristãos, e conversar. O que nós temos que fazer para resolver o problema? E quando nós não caímos numa influenciação sobre o outro, querendo culpar. Às vezes o marido fala: a culpa é sua que não cuidou, mas a culpa é sua, começou o duelo. É uma influenciação negativa que os Espíritos observam, falou para o casal, agora abriu as portas para nós. As portas das suas emoções. Por isso que é aconselhado o culto no lar, que às vezes nós não fazemos. O culto no lar, pelo menos um dia na semana, porque culto no lar não tem efeito colateral, pode ser feito todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana, sentamos ali ao redor da mesa com a família. Ah, mas minha família não vai fazer sozinho, lá no seu quarto, ninguém na minha casa é espírito, vai para o seu quarto, faz a oração, os espíritos vão ali. Mas o que vai fazer as pessoas acreditar no Espiritismo é a minha transformação, é a minha postura, como que eu sou hoje, do que eu era antes. As pessoas querem olhar isso, eles não querem saber sobre o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, não, eles não são espíritos, mas eles encantam. Por que todas as pessoas que aqui na Terra, poucos não gostavam de Chico Xavier? Porque Chico Xavier, ele não falava de espiritismo só, ele vivia o espiritismo, o cristianismo puro. Eu conheci pessoalmente o Chico, era um homem muito querido. A gente chegava perto do Chico, dava as mãos, ele beijava, ele falava: você é tão bom, obrigado por você ter vindo me visitar. A gente ficava com vergonha, com vergonha. Mas aquela vibração, aquele amor, ele não tinha pressa para ir embora.
A última vez que eu estive com o Chico, ele estava bem doente antes de ele desencarnar. As mãos do Chico não conseguiam ficar assim mais para as pessoas. A nora e o filho tinham que segurar. Ele chegou 20 para as 20, né? 8 horas da noite, lá no grupo da prece, e saiu 6 horas da manhã. Atendeu a multidão, com o mesmo sorriso. Ele já não andava, estava bem dizer tetraplégico. Ele arrastava as pessoas. Você já viu uma foto saindo do carro? Foi naquele dia que eu estava ali. Quando ele saiu, eu fiquei com o coração. Eu falei, meu Deus, ele podia ficar quietinho lá. Não. Ele falou que enquanto ele tivesse um sopro de vida, ele estaria atendendo as necessidades. A presença dele nos encantava. É isso que nós temos que fazer. É melhorar. Se nós somos impacientes, começamos a ser mais calmos, as pessoas vão notar. Se somos egoístas, vamos começar a ser mais fraternais, mais humildes, ser orgulhosos, ser queixosos, vamos começar a agradecer. E as pessoas vão notar, porque nós já estamos em sintonia com o mais alto, com os espíritos superiores. Porque nós reclamamos muito de tudo. Reclamamos do calor, reclamamos do frio, reclamamos disso, reclamamos daquilo, e está tudo ruim. Pode estar tudo, mas está alguma coisa tem que estar ruim na nossa vida. Adoramos treva. Às vezes, por exemplo, está com dinheiro, com um bom emprego, com saúde, tudo bem, e fala, meu Deus, está faltando alguma coisa. É reclamar, dar graça. Jesus dá graça a tudo, mas nós ficamos nessa tristeza. É isso que está nos adoecendo. Então, as provas e expiações nossas não tem como fugirmos dela. Como que vai acontecer? Fortalecer-nos. À medida que nós estamos com a sintonia dos espíritos superiores, nós ficamos mais fortes. Elas parecem que diminuíram, não, é nós que fortalecemos. É nós que compreendemos a vida melhor e as provas passam. Aquele aluno que estuda química, aquele aluno que conhece a química, fala, Jesus, ou matéria difícil, matemática, e quando mistura número com letra, X não sei com o que, com Y vai dar M, não sei, 3 menos. Eu falei, Jesus, que confusão, é tão bem, né, matemática, 2 mais 2, 4, lá é tão bonitinho. Depois alguém inventou aquelas raízes quadradas, mas para quem estuda aquilo é fácil. É muito fácil. Mas José, isso é simples, mas para mim não é simples. Mas para o outro mudar aquilo que eu já consegui, para ele é difícil. Nós temos que respeitar. A minha esposa é uma grande companheira, como que ela me incentiva, mas ela não dá conta de me acompanhar no trabalho. Ela veio para me dar empurrão. Às vezes ela falou, José, não dá conta, eu não consigo te acompanhar. Primeiro que eu não gosto de ler. E doutrina espírita. E no primeiro momento eu fiquei tão encantado com o espiritismo, eu comecei a ler, a coisa, ela sempre gostava de assistir novela. Recém-casado. E eu comecei a implicar com a novela dela. Por que a gente nesse horário a gente não compra monta um grupo de estudo? E aquilo eu vi que ela ficou triste. Ela só ficava triste. Aí eu fazendo uma prece, o benfeitor fala, isso é muito bom para cuidar dela. Eu falei, por quê? Respeita. Ela não gosta. Faz o que você gosta. Tem coisa que você não gosta, ela te respeita. Aí eu passei a assistir novela com ela. E ela ficou tão feliz. E nosso casamento fortaleceu. Eu falei com ela, às vezes eu fico meio com sono, eu vou deitar no seu colo, tenho problema de dormir. Ela, não. A sua presença é para mim que é importante, que você parar no quarto com as almas defuntas, estudando eu aqui, traz elas para a sala. Eu falei, então vamos. E às vezes eu queria assistir um jogo, e ela não gostava. Ela falou, eu posso dormir? Eu já falei, já sei, é a mesma tarde. O importante é saber que você está comigo. Justamente, a gente tem que começar a entender que o marido gosta de uma coisa, a mulher... Então a gente tem que incentivar, eles passam a nos respeitar muito mais. Abrir espaço.
Oi? Abrir espaço. Abrir espaço, porque nós achamos que somos donos. É minha mulher, meu marido, meu filho. Pera que não, nós somos filhos de Deus. Ninguém é dono de ninguém, tem que ter respeito. O problema é essa falta de respeito que Paulo fala, de compreensão. É isso que é uma influenciação negativa. E nós culpamos os espíritos encarnados. É nós que somos o problema. Eles não vão entrar na nossa vida se eu não permitir. Então, quando eu falava de Paulo, quando Paulo saiu para ir para Damasco, ele estava numa obsessão em cima de Ananias. Há obsessão de encarnado para encarnado, quando a gente quer dono. Olha os relacionamentos abusivos. É obsessão do outro. Se não for minha, não vai ser de ninguém. É obsessão de encarnado para encarnado. Aí começa a subjugar o outro psicologicamente para ter domínio sobre o outro. E às vezes a pessoa adoece. E começa a acreditar que ela é o problema. Porque uma hipnose, há uma hipnose que a pessoa vai fazer do outro, minando o outro. E ela adoece, ela não é feliz. Ele não é feliz. Porque quando as pessoas... Eu achei muito interessante, eu peço licença, eu viajo muito para fazer trabalho espírita, por exemplo, eu viajo muitas vezes, eu fico uma semana fora, coisa, e alguém perguntou à minha esposa assim, você não tem ciúmes, não tem medo? Ele falou, não, ele faz o que ele quiser, o problema é dele. Eu acredito nele. O dia que ela falou que acreditava em mim, eu tinha que vigiar 48 horas. Eu não posso perder essa confiança. Ela não me questiona com quem você estava, onde você estava. Eu estava pregando. Eu poderia mentir, né? Vou pregar, mas pregar outra coisa, né? Não. Pregar mentira. Eu tenho que estar dando um respaldo. Porque eu aceitei. Senão eu estou influenciando o espiritismo mal, que é a minha conduta. Embora a doutrina não sou a doutrina, mas eu estou influenciando por alguém fazer crítica ao movimento espiritista. Então nós temos que estar atentos. E Paulo, quando ele saiu, ele não comeu, não bebeu, quase nada, Emmanuel colocando, e ele estava numa tristeza profunda, ideia fixa. Se ele continuasse ali, ia ficar na depressão. Foi quando ele começou a questionar a si mesmo, por que eu não consigo essa paz interior que os cristãos? E lembrou de Estevão. O Espírito Estevão já chegou. Ele lembrou de Abigail, sua noiva. Começaram a preparar ele para uma vibração maior. E ele começou a aceitar. Ele começou a aceitar essa indução. Quando alguém disse, Saulo, está chegando. Ele olhou, mas já não estava com aquela euforia de querer matar. Ele estava triste. E então, Abigail, sua noiva, no mundo espiritual, Estevão, seu cunhado, Gesiel, né, foi trabalhando, e na hora que ele estava num ponto, Jesus falou, agora é comigo. Ele teve campo psíquico para receber Jesus. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Uma obsessão contra Jesus. Ele falava, eu queria que esse Cristo me aparecesse para me matá-lo. Ele me roubou tudo. E ele pergunta, quem és tu? Eu sou Jesus de Nazaré. Ainda deu o endereço. Para ele saber que... Porque era muito comum. Barrabás chamava Jesus. O nome Jesus era muito comum, como José, hoje Maria. Barrabás chamava Jesus Barrabás. Então, ele caiu do camelo e ficou cego. Ele podia ter revoltado. Foi a hora que a vibração de Jesus, dos Espíritos Espíritos, falou, esse homem é ignorante, mas ele é bom. Ele é o vaso escolhido. Nós somos o vaso escolhido da caridade. Basta que nós perguntemos a Jesus, o que queres que eu faça? No nosso modesto trabalho, na família, aqui no Ponto de Luz,
no emprego, onde nós trabalhamos na empresa, se nós somos superiores, temos pessoas sob o nosso comando, utilizemos o Evangelho, sem perice. Cumpra as normas, mas sigamos o Evangelho, sem destruir as pessoas. Que aquele que mais sabe, mais lhe será cobrado. Se nós estamos sobre a obediência, respeitamos os nossos superiores, cumpramos a nossa tarefa, porque eu não cumpri a tarefa, eu estou fazendo errado contra a lei de Deus. E a gente não percebe. A gente não percebe isso às vezes, porque o ego fala mais alto. E quando Saulo perguntou a Jesus, o que queres que eu faça? Ele diz, entre em Damasco, que lá lhe será dito o que fazer. Foi quando ele entrou, o próprio Ananias o recebeu e cuidou dele. Então Jesus, ele está nos chamando todos os dias, a todos os momentos, na porta da vida, na porta da existência, para que sejamos felizes. Mas às vezes, a maioria de nós achamos que tudo é maldade, que tudo é corrupção, que tudo é isso, que todo mundo é assim. Eu às vezes ouço as pessoas dizerem assim, os homens são todos iguais. Não. As mulheres são todas iguais, não são. Não existe ninguém igual ao outro. Deus, quando nos criou, ele jogou a forma fora, figura de linguagem. Ninguém é igual. Cada um de nós temos um potencial, temos uma missão. A Bíblia canta maravilhosamente. Quem sou eu para cantar? Meu Deus, meu sonho era cantar. Eu tentei fazer aula de canto, só fiquei no canto mesmo, que a professora falou, José, se eu fosse você, eu ficaria na oratória mesmo. Que eu acho lindo. Eu fiz aula de violão, ou eu segurava aqui, eu dedilhava com a outra mão. Não tem coordenação motora. O professor paciente falou, José, se eu fosse você, tocava berimbau, eu estou vendo, morar na Bahia, fica mais fácil. Nem berimbau eu consegui. Eu falei, gente, será que eu não tenho nenhum dom? Nem atabaque, meu filho. Sou totalmente desencontrado. Alcacino. Oi? Sino. Belim. Talvez, mas não, nem que se encerre negócio, não dá. Eu não tenho ritmo, meu cérebro não tem ritmo. Não é musical. Não é musical. Meu cérebro ele é bom para gravar as coisas. Aí eu descobri que era bom para isso. Falei, vamos falar então. Vamos buscar Jesus e pregar. Porque se eu trouxer qualquer um data show, alguma coisa, eu começo no princípio, quando eu já estou falando no fim, sem passar a mensagem. Então os Espíritos me falaram, não quero que você leve a nada, só estuda que nós fazemos a palestra. E a Cris canta. No início foi muito difícil para mim acreditar. Primeiro dia que eu fui para uma tribuna sem nada, uma amiga me falou, cadê o material? Eu falei, tá lá no carro. Ela falou, você não vai buscar não? Eu falei, não. Ela falou, já sei. É o Rony, né? Eu falei, sim, senhora. Falou, aí ele te abandonar. E nós fizemos a primeira palestra, a segunda. E hoje ficou normal. Não, ele me pede, não leva, porque senão se atrapalha a programação nossa. Porque os mentores de vocês que estão aqui, o Anjo Guardião, eles conversam entre eles. O que nosso público precisa de ouvir? À medida que vocês estão aí, alguns estão sentindo assim um topor, outros estão relaxando, são os espíritos superiores cuidando de vocês. Quantas curas são realizadas nesse momento aqui? São inúmeras curas. Quantas inspirações. Eu sei que todos nós estamos aqui, estamos com um desafio na vida, alguma coisa para resolver. Quantas inspirações já chegaram até a nossa vida? Isso é melhor. Quantos projetos nós estamos? Então nós temos que aproveitar esse momento da influência do meio, porque ao sair lá fora, lá nós estamos numa arena livre,
Todas as ordens de espírito vão estar lá. Mas eu escolho aquele que eu quero conversar. Mentalmente, nos meus sentimentos, nos meus trabalhos. Eu vejo às vezes as pessoas falam assim, minha vida ela virou um inferno, né, em determinado momento. Aí eu pergunto, mas você tem estudado, você tem lido o Evangelho? Não. Porque a tendência dos espíritos menos esclarecidos é tumultuar nossa existência. E Kardec perguntou, por que os espíritos imperfeitos querem perturbar as pessoas? Por inveja de vê-los felizes. É aquele invejoso que não consegue nos ver felizes. E Kardec pergunta a ele, como livrar desses espíritos inferiores, atraindo os espíritos superiores? Como? Praticando bem. Está lá no Livro dos Espíritos. É praticando bem. E o bem a gente pratica por pensamento, por palavra e por ação. A caridade ela é ampla. Eu posso estar orando para a pessoa. Hoje nós temos o recurso de um telefone, falar com a pessoa ali numa vídeo, né? Uma videoligação, videoconferência, para conversar lá no outro mundo. Por que nós estamos fazendo às vezes? Digladiando com o outro. Baixar livros, ou nem baixar, só descer ali com obras fantásticas, qualquer lugar nós podemos estar lendo um livro, o Evangelho, qualquer obra, livros fantásticos que nós temos. O que nós fazemos? Clicamos no Facebook, no Instagram, ali não que não tem problema, porque muitas pessoas trabalham com isso e tem que estar ali internado o tempo todo com os seus clientes, mas é aquele que não tem. Os TikToks da vida. A minha filha não falou isso comigo? Eu peguei o meu óculos hoje, ela falou, vou só aqui. Eu falei, minha filha, deixa eu pegar esse óculos. Sabe o que ela me falou? Esse óculos é do TikTok. Eu falei, como assim? Porque eu vi você olhando no TikTok. Eu falei, estava olhando no TikTok. Porque o TikTok tem algumas coisas que prestam, as outras que não prestam também, mas tem alguma coisa que você apura, alguma reportagem, alguma coisa interessante. Aí ela me atinou. Ela me atinou. Que eu gosto muito de ler. Eu tenho uma obsessão por leitura. Amo leitura, amo mesmo. É muito livro mesmo que eu adoro. Mas o advento do WhatsApp começou a roubar isso de nós. É uma hipnose. Porque quem trabalha com aquele diferente, ele fica ali no seu cliente, tem que bater meta. Isso não tem como. Ele é bom. Ele é ótimo para a gente usar para o bem, mas ele tem sido utilizado. O espírito da Marta Figna, antes desse advento, ela nos falou, olha, uma das maiores obsessões que vai chegar na Terra é a obsessão online. Eu falei, como assim? Você acorda? Estava conversando ela, Bezerra, um grupo de espíritos, num livro que nós fotografamos, Luz na Sombra, e vai começar com o jovem. O jovem vai ser um desafio para os lares. Vai ser uma disputa com os pais. Processo obsessivo. Com as exceções cabíveis. Não é para a gente assustar, não. É para a gente abraçá-los. Para a gente amá-los. Porque eu acho que não tenho certeza, se nós casamos com alguém, é por amor. Para mim, são raros os casamentos que foram por interesse. A maioria é por amor, porque viu algo no outro. Mas não deixemos que essa chama apague. Eu fiz agora 38 anos de casados e minha esposa me perguntou, eu mudei muito. Eu falei, não, você não mudou nada. O seu corpo mudou, mas você não. Você hoje é melhor. Porque se nós formos olhar a estrutura física, nós mudamos, envelhecemos. Mas e a alma? Quem vai conseguir o elixir da juventude? Nem Ivo Pitangui conseguiu. Não tem jeito. Claro que nós temos que cuidar do corpo, mas não podemos cuidar da alma. Descuidar da alma. Porque a beleza do relacionamento é quando você fica
com aquela saudade que o outro está com você, porque vai acrescentar. Agora, quando o outro está naquela fase difícil, meu hora de chegar, ai meu Deus do céu, eu tenho que ir para casa, e começa a esfriar. É aí que entram as influências. É muito grave. Oremos, fala, por que eu estou com essa dificuldade? Deixa eu ajudar. Vamos buscar uma terapia de casal, vamos buscar uma ajuda do psicólogo para o nosso filho, vamos buscar o centro espírita, ou a igreja, vamos envolver, mas não vamos deixar a coisa acabar numa situação delicada, não. Que os espíritos superiores estão nos influenciando para o bem. O tempo todo, eles estão nos influenciando para o bem. Então eu vou perguntar, que muitos de nós perguntam, onde estão nossos entes queridos que partiram para o mundo espiritual? Será que eles nos abandonaram? Estão no céu? Não. Porque no livro, há 2000 anos, a Lívia, que foi esposa do Abigail, que foi noiva do Paulo, tá? A Lívia foi a esposa de Públio Lentulus, que é Emmanuel. Quando ela foi da primeira leva de 200 cristãos que foram comidos pelas feras, e ela estava. Mas não tinha lei. E o imperador da época falou que eles eram escravos, o escravo podia. Ainda há essa escravidão. Quando ela trocou a roupa, que eles viram que ela estava com a roupa de uma patrícia romana, eles tiveram medo. Mas a sua Ana, que era uma escrava e trabalhava com ela, sua amiga, ela falou, Ana, vamos trocar de roupa, você tem outras coisas para fazer, a minha missão aqui acabou. Ela não quis, exigiu que ela vestisse a túnica e colocasse os apetrechos romanos. E ela, os adornos, e ela foi liberada e Lívia foi morta pelos leões. E quando ela chegou no mundo espiritual, Jesus recebeu. Eles tiveram uma palestra com Jesus, os primeiros cristãos. Jesus recebendo, e ela, o benfeitor Simeão, que era um parente da escrava Ana, tio, ela falou, Simeão, eu queria pedir a Jesus que eu não gostaria de ir para o reino dele agora, não. Eu queria cuidar da minha família. Eu queria cuidar do meu irmão, do meu esposo. Eu não quero o reino dos céus. E Jesus permitiu. Doutor Bezerra de Menezes, quando ele desencarnou, Celina, emissária de Maria, chegou Bezerra, Maria manda dizer que você pode escolher onde o Senhor quiser ir. Ele chorou e falou, fala com Maria que me dá mais 50 anos cá na terra. Ele já pediu 50, já não sei quantos séculos que Bezerra está conosco. Os nossos entes queridos não vão ficar felizes vendo nós sofridos, não. Isso é uma visão daquele céu monótono, rotineiro, não existe. O mundo espiritual há mais trabalho, há mais dinamismo, muito mais trabalho do que aqui na Terra, porque lá nós não estamos sob a prisão de um corpo físico, mas um corpo semimaterial. Quanto mais evoluído o espírito, mais tênue é esse corpo. Então os nossos entes queridos estão vibrando por nós. Oremos por eles. Vamos pedir a Jesus que nos fortaleça, que nós não trazemos mais preocupação para os nossos pais. Quanta preocupação nós trouxemos aqui na Terra para os nossos pais. E continuaremos ainda? Os nossos pais no mundo espiritual, dando trabalho, os nossos avós, eles querem a nossa felicidade. É essa influenciação que eu queria falar no final para nós. Vamos deixar sermos influenciados para o bem. Que o bem nos influencie. Mesmo que em alguns momentos nós somos balanceados pelos nossos instintos, voltemos ao bem. Paremos, fazemos uma oratória, uma prece, peçamos a Jesus. Então, relembrando Kardec na questão de número 459, quando ele questiona o benfeitor da humanidade, se os espíritos influenciam nos nossos atos,
se eles influenciam nos nossos pensamentos, na nossa vida, ele respondeu para ele: muito mais do que imaginais. São eles de ordinário, são eles que os dirigem na maioria das vezes. E deu um exemplo. Às vezes eu vou aqui nesse caminho, mas estou com raiva, estou triste, eu desvio o caminho e acontece um acidente. Às vezes eu vou nesse caminho, mas lá vou bem, eu desvio e chego bem. Os espíritos superiores que me levaram, ali eu fui atraído pelos espíritos meus que eu dei. Olha que exemplo simples que os espíritos deram para Kardec. Que Deus abençoe a vocês, nos abençoe. Votos de paz, saúde espiritual. Vamos confiar que a Terra vai ser um mundo feliz. Amém. Que merecemos estar aqui. Que a felicidade é uma dádiva de Deus para nós. Muito obrigado e uma boa noite. Do Bom Jardim, eu não sei se todos sabem. Zé, fala para as pessoas a atividade que vocês têm lá, o dia, no sábado, vocês têm Campo Grande lá, né? Na segunda-feira nós temos uma palestra pública, logo após a palestra, às 20 horas, nós temos um tratamento espiritual, que é o atendimento de nós com o amigo espiritual que orienta as pessoas, cuida das pessoas. E no sábado nós temos o Saúde e Espiritualidade, até fizemos uma camisa do grupo, né, para divulgar o nosso trabalho, Saúde e Espiritualidade. Ele é um projeto que tem 18 anos já, e ele começa às 9 horas da manhã no sábado, e nós vamos até 21 a 22 horas, o tanto que tiver pessoas para ser atendido. É um grupo onde nós atendemos o maior número de pessoas com problemas emocionais. Pessoas com depressão, síndrome de pânico. Então, é um trabalho que foi feito para atender pessoas que querem suicidar, pessoas que estão desgostosas da vida, que não estão conseguindo. Então, a espiritualidade, ela, que é o amigo espiritual Rony, então ele usa a nossa mediunidade para atender ao lado da doutora Jane, né, que é uma psicóloga, nossa amiga, com a gente lá também. E para esse atendimento tem que agendar, por causa do número. Nós conseguimos atender por sábado 30 pessoas presentes e mais algumas online, mais distantes, né? Pessoas que não moram às vezes em outro país, em outro estado, ele atende algumas. Então na quarta-feira abre a agenda e fecha com 24 horas, rapidinho, por causa da demanda, mas nós atendemos a todos. Que Jesus abençoe esse ponto de luz. Que cada dia vai ser um farol maior. Amém. De Jesus. Ó, de bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações.
Senhor Jesus, amigo incondicional de nossas almas, alma querida e boa, que derrama sobre a terra as bênçãos do seu sublime amor. Ó doce Rabi da Galileia, o teu poema decantado no monte, as bem-aventuranças que ainda guardamos em nossa alma. Nada obstante, Senhor, ainda somos frágeis na fé, ainda temos dificuldade de te seguir ou renunciar a nós mesmos. Vem, Senhor. Vem, Jesus, trazer-nos tua paz nestes dias tumultuados, quando a avalanche do mal tenta cobrir os corações, enrijecê-los na descrença, quando a multidão ainda no espetáculo patético escolheu Barrabás, esquecido, Senhor, do teu amor profundo. Queridos irmãos cristãos, o leme do Evangelho está em vossas mãos, e a embarcação da vida, do planeta, Jesus é o timoneiro. Ele conduz a nossa terra rumos seguros, apesar da violência, dos rumores de guerra, da fome, da peste. Jesus continua sendo o médico de nossas almas. Filhos queridos, não desanime, não comente o mal. Ore para que o amor renasça no solo de vossos corações. Porfiai no dever da caridade, sem titubear. Amigos, a terra avança para a maturidade e o Brasil tem a missão de exportar o Evangelho às nações ricas. O Brasil é o coração e a maioria das almas que se encontram reencarnadas são exilados de outras nações, devido à dificuldade do apego aos bens terrenos. Fostes trazidos à pátria do cruzeiro para aprender a amar. Infelizmente, ainda há dissensões, ataques, violência, enquanto o povo no continente africano
morre de fome. Milhares de dólares, euros, cruzeiros e outras moedas são gastas nos banquetes da ilusão. Enquanto houver um gemido de dor e de aflição, a terra não passará para o mundo do amor. Comecemos, queridos irmãos, a lavrar a terra dos nossos sentimentos, retirando o egoísmo, o câncer da humanidade. Que Jesus Cristo, o divino amigo de nossas almas, possa ir contar conosco. Muito contamos com Ele. Agora é nossa hora. Trabalhadores que somos das últimas horas. Abracemos defeitos, confiantes no Cristo. São os votos do paternal e humilde servidor de sempre. Bezerra, muita paz, muito amor, filhos de meu coração. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Glória a Deus. Todos bem, meus irmãos? Então nós vamos cantar nosso hino do ponto de luz, mostrando que um ponto de luz no horizonte, ele está aqui para guiar o viajor cansado. Todos nós estamos muitas vezes cansados, mas Jesus disse, né, busquemos nele a força. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Um ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Um ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Assim deve ser um tempo de oração, a cumprir o desiderado cristão. O amar-vos e instruir-vos é importante, é importante. Por quê? Pois que leva, pois que educa, e nos faz mais cristãos. Pois que leva, pois que educa, e nos faz mais irmãos. É isso aí, gente. Que este ponto de luz continue sendo para todos nós este oásis, viu? Vamos com Deus, que Jesus os abençoe.